Os devotos buscam o êxtase em templos, terreiros, igrejas. Você vai conhecer a força de um Brasil iluminado pela fé. Vai seguir os caminhos que o devoto percorre na busca de um contato direto com o divino. Nas próximas semanas, seremos acompanhados nesses caminhos por especialistas, como o neuropsiquiatra e professor da Unicamp, Paulo Dalgalarrondo, que estuda as relações entre o cérebro e as práticas espirituais, Reginaldo Prandi, professor da USP, especialista em religiões afro-brasileiras, e o psicanalista Roberto Gambini. Isso é o que caracteriza as religiões do Brasil. Você se tornando membro de uma religião, fazendo as práticas religiosas, você verá o sagrado diante dos teus olhos. O primeiro destino desta viagem é o sagrado, o Vale do Amanhecer, em Brasília. Um lugar que mostra o quanto pode ser eclética a fé do brasileiro e onde o êxtase ocorre com a prática da mediunidade. A crença de que os homens podem se comunicar com seres invisíveis. Esta é a primeira vez que uma equipe de TV é autorizada a filmar os ritos espiritualistas que ocorrem dentro do templo sagrado do Vale do Amanhecer. Um lugar que chega a reunir num único dia 2.000 médiuns. Na doutrina espírita, médium é toda pessoa que sente, em algum grau, a presença dos espíritos. Vamos formar a corrente. Neste lugar, logo na entrada do templo, os médiuns acreditam estar em contato com seres espirituais muito evoluídos, mentores invisíveis que canalizam suas forças através dos médiuns em benefício de alguém que está no meio da roda. No centro do templo está a mesa evangélica. Segundo a doutrina do Vale do Amanhecer, aqui, espíritos sofredores recebem auxílio dos médiuns. O espírito sofredor é essencialmente aquele espírito desencarnado, seja recém-desencarnado ou desencarnado há mais tempo, que por suas dores, angústias, mágoas e realizações, ou pela pura incompreensão, não seguiu um destino melhor espiritualmente. Esses sofredores, que seriam pessoas que morreram, mas cujos espíritos permanecem presos à terra, entram no corpo dos médiuns que estão sentados. Os médiuns que estão em pé auxiliam, transmitindo energias positivas. Algo semelhante ocorre neste setor do templo sagrado do Vale do Amanhecer. Este é o chamado trabalho de tronos. A crença é que os pretos velhos e as pretas velhas, ex-escravos que possuem conhecimento espiritual, atuam incorporados nos médiuns, orientando e consolando os aflitos e libertando essas pessoas de forças negativas. O médium que recebe os espíritos, chamado apará, entra em êxtase espiritual. A partir do momento em que a força tomou o seu sistema, ele sente uma outra natureza dentro dele. Ele sente uma natureza muito mais sublimada, muito mais paciente, muito mais sábia. Ele sente. Divino seta branca. Na outra extremidade do templo está a imagem do grande mentor espiritual do Vale do Amanhecer, Pai Seta Branca,
considerado um espírito de luz, que em outras encarnações teria sido São Francisco de Assis e também um grande líder da nação Tupinambá. Pai Seta Branca, que segundo esta doutrina trabalha em sintonia com o princípio da caridade cristã, seria o líder de uma formidável variedade de entidades espirituais, chamada Corrente Indiana do Espaço. É uma corrente eclética que reúne espíritos de negros, índios, caboclos, ciganos, magos, sereias orientais. Estas imagens seriam recebidas dos planos espirituais por este artista médium, Joaquim Vilela. Ele aponta outro grupo de mentores da corrente do Pai Seta Branca. Entidades vindas do espaço em veículos chamados estufas. São comandantes das frotas. Ó, Simiromba, meu pai! Fora do templo ocorre o trabalho de estrela. A finalidade, segundo esta doutrina, é atrair espíritos muito negativos e ajudá-los a seguir em direção à luz. Esta médium trabalha com uma energia atribuída a Iemanjá, a rainha das águas na tradição afro-brasileira. Eu sinto só aquela vibração boa, como se estivesse nas águas mesmo. Os homens, chamados jaguares, usam calças marrons para evocar as roupas de Francisco de Assis. As mulheres são ninfas. Cada roupa se refere a uma corrente de seres espirituais. Ariana da Estrela Testemunha. Missionária Cigana Tagana Sol. Yurici Lua. A origem vem do astral superior. Este lugar e esta doutrina nasceram dos olhos de Tia Neiva, líder espiritual do Vale do Amanhecer, tida como clarividente pelos seguidores desta linha religiosa. Me transporto e vejo coisas que Jesus me concede que eu veja. Tia Neiva morreu em novembro de 1985, há 20 anos. Nas décadas de 70 e 80, milhares de pessoas, inclusive artistas e políticos, vinham buscar a orientação dessa sergipana que teve uma vida muito dura. Ela ficou viúva aos 22 anos e ela ficou sozinha com 4 filhos. Aí ela foi e tirou a carteira de habilitação. Foi a primeira motorista profissional do Brasil. O filho Raul conta que era neste quarto que Tia Neiva entrava em êxtase mediúnico. Ela passou a ter esse fenômeno de ver espírito. O olhar dela era como se estivesse olhando o infinito. Então, como aquele olhar ali, ó. Como se estivesse distante. A missão de Tia Neiva cresceu. Compare o Vale do Amanhecer na época em que ela morreu e agora. Em torno do vale cresceu uma cidade de 30 mil pessoas. Hoje, o sucessor de Tia Neiva é o brasileiro, nascido no Líbano, Michel Hanna, que recebeu o título de Trino Sumanã, o maior na hierarquia da doutrina. Ele foi um dos que ajudaram a criadora do Vale do Amanhecer a expandir esta missão, que hoje se espalhou por outros templos no Brasil e no exterior. É assim que ele define o êxtase da prática mediúnica. A mediunidade é uma voz direta do céu. Através dela, dessa comunicação, a gente caminha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Domingo que vem, e templos evangélicos. Aleluia! Quebrados de vitória, porque
Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? Aos olhos da fé, essa estranha oração tem um sentido e tem uma história que vem de 2000 anos atrás. É o que você vai ver a partir de agora, neste novo episódio da série Êxtase, Ritos Sagrados. São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução, ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica. Mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento, que nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Mas qual é o fundamento desta prática religiosa? Conta a Bíblia que antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu enviar a seus apóstolos o Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, inclusive a Virgem Maria, na forma de línguas de fogo. Então ocorreu o fenômeno das línguas. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. No Pentecostes houve aquela efusão grande do Espírito Santo, então é interessante que o primeiro fenômeno é que os apóstolos falavam e todos entendiam. Depois houve muitas vezes esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Aquele fenômeno que se deu no dia de Pentecostes não ficou restrito ao dia de Pentecostes. Essa promessa iria se repetir em outras ocasiões. Quando você está muito feliz com algo que acontece, você começa a cantarolar muito mais usando sons do que palavras. O
pastor Ricardo cita uma frase do apóstolo Paulo. As línguas estranhas são os gemidos inexprimíveis do Espírito que em mim ora ao Pai. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. Nós estamos orando em língua, é o próprio Espírito que vem e nos conduz a esse momento de oração. É uma experiência com Deus. Toda essa experiência que vivemos, ela tem como fruto e consequência uma paz interior muito grande. As pessoas da minha família começaram a dizer: não, você enlouqueceu, isso aí é coisa da sua cabeça, você criou isso. Mas eu tinha dentro de mim uma consciência muito clara. Algo de extraordinário estava acontecendo comigo. Eu estou louvando a Deus, na verdade, com o meu falar em línguas. Louvado seja teu nome, Senhor. O êxtase, que nós entendemos como êxtase, é esse momento em que as minhas emoções ficam tocadas pela presença e pelo contato com o sobrenatural e com um Deus que nós acreditamos que é vivo e verdadeiro. O que é certo é que nós estamos num ambiente de fé, pedindo por isso, e Deus realiza, e Deus é glorificado. Domingo que candomblé mais tradicionais da Bahia permitiu que uma equipe de TV filmasse o momento exato em que um deus africano, Ogum, o guerreiro que abre todos os caminhos, se manifesta no meio do terreiro. Na crença dos praticantes dessa religião vinda da África, os deuses, chamados de orixás, podem ocupar o corpo do sacerdote. Esta é Mãe Florzinha, ilustre descendente de uma linhagem nascida em Angola. Ela incorpora Ogum desde os 13 anos. Quem está manifestado é como se estivesse dormindo. Não vê nada, não ouve nada. Nessa escuridão dos sentidos, aparece o sagrado, o mágico. O sobrenatural é recebido com festa e com muito respeito no meio do terreiro. Começa agora mais um episódio de êxtase, ritos sagrados. Há 130 anos, o Ilê-Axé Orinalá de Omim, terreiro São Bento, celebra os orixás no coração da mata, em Itaparica, na Bahia. Aqui está o chamado assentamento de Ogum. Este espaço, acredita-se, contém a força mágica do orixá. O filho de santo prepara o mariô, a palha tirada da árvore do dendê, que simboliza a roupa de Ogum.
Aqui se convive como numa grande família. A comida, que mais tarde será oferecida numa festa Orixá Ogum, já está sendo preparada por Dona Celeste, 84 anos. No fogão a lenha, tudo do Orixá é no fogão a lenha. E no xixi de galinha. A comida aqui do Orixá, só quem pega sou eu, não é? O Babalaxé, o homem que zela pela força espiritual da casa, cobriu de folhas o chão do barracão. Essa folha é a ligação entre o Orixá e a terra, né? Para que não pise na terra pura. Cai a noite. Uma oração celebra a chegada da luz, que neste terreiro vem do lampião. A comida é levada como oferenda ao assentamento de Ogum. No barracão, o toque dos atabaques anuncia o início da cerimônia sagrada. Durante 1 hora, ocorrem danças e reverências. De repente, o corpo de Mãe Florzinha estremece com força. É o sinal, compreendido por todos, de que ela acaba de ser incorporada pelo Orixá. Então ela é vestida com um pano azul, a cor do Orixá. Logo depois, Mãe Florzinha sai do barracão. Ela voltará com as roupas de Ogum. Enquanto isso, outras divindades do candomblé começam também a se manifestar no espaço sagrado do terreiro. Esta é Iansã, a orixá das tempestades, dos ventos, dos raios. A jovem recebe Xangô, orixá da justiça. Ela cumprimenta a avó, o pai e a mãe, que se chama Alda e é também a mãe de santo que comanda este terreiro. Ogum está de volta, agora com sua espada. No peito, o escudo de guerreiro e na cabeça, o capacete. Agora, a mãe de santo faz uma representação simbólica. Ogum se veste para a guerra. Este rito relembra o mito do orixá guerreiro, que abre os caminhos com sua espada e com ela distribui entre todos o chamado axé, a força espiritual do orixá. Ogum vai embora. Há 60 anos, um fotógrafo francês chamado Pierre Verger desembarcou na Bahia e foi seduzido pelo candomblé. Verger fez retratos belíssimos do culto aos orixás. Foi à África, pesquisou as lendas sobre esses deuses poderosos. A respeito de Ogum, que teria sido um rei africano, Verger botou no papel a tradição oral. No fim da vida, Ogum baixou sua espada e desapareceu sob a terra. Ogum tornara-se um orixá. Quem está manifestado é como se estivesse dormindo, ou até mais. É como se tivesse tomado anestesia geral, não vê nada, não ouve nada, entendeu?
Está andando, mas não está vendo, não está ouvindo, nem está sentindo nada. Conta a lenda que Ogum, o orixá dos metais, era um hábil ferreiro, assim como este homem. Ele é um artista que, numa oficina modesta na ladeira da Conceição, em Salvador, forja as ferramentas de santos, objetos sagrados que serão usados em assentamentos. Aqui vem o escudo. Ele se defendeu na guerra, teve o escudo. Tem aqui as duas espadas, que é a espada da briga. E sem a ferramenta o homem não trabalha. Esse é o ferro de Ogum, para chamar ele para vir para a terra. É onde chama Ogum para a terra. A gente tem que ter fé em Deus em primeiro lugar, em Ogum. Não, tudo que eu quero, eu peço a esse orixá, ele me socorre. Para mim, Ogum é meu pai, meu irmão, meu filho, meu professor, meu amigo, meu esposo. Ogum para mim é tudo. Segundo a crença do budismo tibetano, você está recebendo milhões de bênçãos. Ouça o vento. Ele atravessa as bandeirinhas cobertas de orações sagradas e chega até você, sua casa, sua família, o lugar em que você estiver, levando tudo o que há de bom, simples e puro. Basta olhar para as bandeirinhas. Basta olhar para os monumentos sagrados. Basta olhar para essas formidáveis rodas de oração. Basta olhar para o templo da terra pura. Diz a filosofia budista que contemplar estas imagens é o suficiente para que seu coração se encha de luz. Vamos conhecer esse lugar? Ele fica na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E lá se pratica uma disciplina que busca levar o homem a contemplar aquela que seria sua autêntica natureza. A natureza iluminada, sem aflições, repleta de amor e compaixão. Venha com fé. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Esta brasileira, nascida no Amapá, vai executar a dança sagrada dos lamas, os antigos mestres espirituais da Índia. Ela própria é uma lama, uma líder no budismo tibetano praticado em terras gaúchas. A dança de Lama Sherab é uma forma de meditação e, segundo esta filosofia, leva benefícios espirituais também a quem a assiste. Aqui há equilíbrio, força e delicadeza. Você pode entrar em alguns momentos da dança num estado meditativo. Às vezes você pode sentir o seu corpo mais leve, né? Você não sente tanto o peso da roupa. Você pode entrar num estado, às vezes, de uma paz mental muito grande, de uma calma mental muito grande. Este conjunto de prédios forma o Kadrolim, um espaço sagrado, um centro de práticas espirituais ligado a uma das 3 grandes linhas do budismo, o budismo Vajrayana, também chamado de budismo tibetano, aquele seguido pelo Dalai Lama. Buda, um ser iluminado, viveu no século 6 a.C. e, segundo a tradição, teria deixado 84 mil diferentes práticas para atender a maior variedade possível de seres humanos. Esta é a cerimônia da água.
Nessa oferenda de água, nós praticamos a generosidade, né, ao oferecer algo. Nós praticamos a paciência, porque são muitas tigelas de oferendas. Você pratica a disciplina, que é fazer da maneira correta. Esta cerimônia é uma oferenda de luz. Aqui também se exige delicadeza e paciência para acender centenas de lamparinas. Isto se chama circunambulação, andar em sentido horário em torno de monumentos sagrados. Os devotos também circulam em torno de gigantescas rodas de oração. Dentro delas foram postos milhões de papeizinhos com mantras impressos. Estas rodas, para os budistas, espalham bênçãos em todas as direções. Ao recitar mantras neste lugar, o lama estaria recebendo e também espalhando com o vento uma infinidade de bênçãos em benefício de toda a humanidade. Agora você está no templo sagrado. No centro do altar, no topo, nós temos uma imagem de Buda Shakyamuni, que é o Buda do nosso templo. E abaixo dele está uma imagem de Tara, ou Droma, que é referida como Buda feminino. Em língua sânscrita, Buda significa iluminado. As paredes do templo do sul do Brasil contam a história desse príncipe da Índia que abandonou a riqueza para buscar a verdade e se tornou um dos maiores líderes espirituais da história. Quando estava grávida, a mãe do príncipe Siddhartha sonhou com um elefante branco. Isso indicava que ela conceberia alguém muito especial. Siddhartha foi educado como um nobre, até que um dia saiu do palácio e conheceu o sofrimento causado pela doença, a velhice, a morte. Ele abandonou a riqueza, virou eremita e indagou como poderia o homem libertar-se do sofrimento. Um dia, Siddhartha se iluminou e começou a ensinar os seguintes princípios aos discípulos. Estamos presos num ciclo de existências. Então, nós morremos e renascemos múltiplas vezes, devido a um estado que no budismo nós chamamos de ignorância, que significa não reconhecer o que é a nossa verdadeira natureza ou verdadeira essência. O que nos impede de ver essa natureza são o que nós chamamos os venenos da mente, ou paixões. Orgulho, inveja, ciúme, desejo, apego, aversão, ódio, raiva. Este lugar onde a vida é tratada com tanta delicadeza que até as formigas são protegidas, nasceu do sonho de um lama tibetano, Shagdud Tulku Rinpoche. Rinpoche fugiu do Tibete com a chegada dos comunistas em 1959. Foi para o Nepal, depois a Europa, os Estados Unidos e chegou ao sul do Brasil há 10 anos, quando começou a construir este centro. A dirigente maior do Kadrolim, a americana Shagdud Kadro, conheceu Rinpoche no Nepal e se apaixonou por aquele homem sábio, morto em 2002. Entrar na presença de Rinpoche, conta ela, era como mergulhar num oceano de compaixão. Wading into an ocean of compassion. Madrugada. Toca o sino, que chama para a prática conhecida como puja. São recitações de mantras suaves, alternadas com fortes passagens musicais.
Todas as práticas que fazemos, por mais exóticas que pareçam, têm o objetivo de purificar a mente, de acumular mérito, virtude e ainda de nos levar ao reconhecimento da nossa autêntica natureza interior. Meca, a cidade santa dos muçulmanos, na Arábia Saudita, berço do Islã, onde está a Kaaba, esta construção em forma de cubo que teria sido erguida pelo patriarca Abraão. Os peregrinos dão 7 voltas em torno da Kaaba. Agora você vai conhecer outra prática sagrada no Islã, a dança dos derviches. Eles rodopiam ao redor de um eixo que passa pelo coração para chegar mais perto de Alá, a divindade, Deus. Esta é uma dança de amor divino. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Bairro da Penha, São Paulo, sábado à noite. Esta prática de oração se chama zikr, que em árabe significa lembrança ou recordação de Deus. O que se busca com estas orações é uma aproximação amorosa com o Criador, Alá. Para estes homens, conhecidos como sufis, a experiência de Deus ocorre durante um doce arrebatamento. É uma prática espiritual que uma das possibilidades é que a pessoa, entrando em harmonia com o seu ser interior, né, ele consiga se harmonizar com a realidade divina também. Experimentar bênçãos de Alá. O sufismo é uma corrente mística dentro do islamismo. Seus princípios teriam sido transmitidos pelo profeta Maomé, que fundou a religião islâmica no século VII. Esta é outra prática de oração, o giro derviche. O derviche está sempre girando, né? E nesse processo o indivíduo acaba entrando em sintonia, né, com uma realidade maior, com a realidade da manifestação da vontade de Alá. Diz a tradição que foi um poeta quem criou a dança sagrada dos sufis, Rumi. Ele nasceu na Pérsia no século XIII d.C. Era descendente de uma importante família de teólogos do Islã. Rumi, arrebatado em êxtase místico, buscou a união com a divindade da mesma forma que o amante busca a amada. Rumi escreveu: que o amante seja desgraçado, louco, distraído. Sempre haverá alguém que esteja sóbrio para se preocupar com as coisas que vão de mal a pior. Deixe o amante ser, apenas ser. A mão direita, voltada para o alto, recebe as bênçãos de Alá. A mão esquerda, para baixo, distribui essas bênçãos. Rodopios, cantos, orações. O homem criou técnicas para buscar uma experiência direta de Deus. E o que diz a ciência sobre isso? Em primeiro lugar, que não cabe a ela, ciência, atestar se Deus existe ou não. Isso é uma questão de fé. Mas algumas pesquisas recentes lançam luz sobre coisas interessantes. Por exemplo, o que ocorre no cérebro durante a experiência religiosa? Quando as pessoas estão tendo experiências religiosas intensas, há uma modificação do funcionamento do cérebro naquele momento. Paulo Dalgalarrondo explica que as modificações do estado cerebral dependem do tipo de prática religiosa. Um estudo feito nos Estados Unidos com monges budistas tibetanos mostrou que durante a meditação havia uma diminuição do metabolismo de uma região do cérebro, a região parietal.
essa região ela está muito envolvida com a consciência do corpo, a consciência na relação eu-mundo. Ou seja, a atividade cerebral reflete a ação de quem medita. Romper os laços com o mundo dos objetos sensíveis e assim expandir o estado de consciência. Um outro estudo feito na Europa revelou: os cérebros de um grupo de cristãos foram especialmente ativados pela leitura de um salmo bíblico, o Salmo 23, aquele que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E mais adiante: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois Deus está comigo. O estudo foi feito aqui no Instituto de Neurologia da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, em 2001. E nós viemos conversar com um dos coordenadores da pesquisa, o professor Rüdiger Seitz. Ele é protestante, muito religioso. Por isso, como neurocientista, se perguntava: será que o cérebro humano tem alguma área específica relacionada à fé das pessoas? Durante um ano, 12 pessoas, 6 religiosos e 6 não praticantes de qualquer religião, foram submetidos a testes. Quando eram lidos trechos da Bíblia, principalmente o Salmo 23, partes dos cérebros das pessoas ligadas à religião eram ativadas, o que é provado pelas tomografias. As partes do cérebro ativadas pela experiência religiosa são as mesmas ligadas às emoções e ao poder de memorização. Raul Marino Júnior, professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, autor do livro A Religião do Cérebro, é um defensor da chamada neuroteologia. O cérebro, afirma, pode funcionar como uma antena e captar o divino. Nesse momento que nós estamos sendo atravessados por milhares de raios cósmicos, por milhares de neutrinos, de fótons, por milhares de corpúsculos e de ondas vindas do universo inteiro. O doutor Marino defende que também existem ondas relacionadas ao divino e que essas ondas podem ser captadas pelo devoto durante sua prática religiosa. As antenas seriam os lobos temporais. Os lobos temporais são chamados na neuroteologia de sexto sentido. É esse lobo que, somente o lado direito, permite conhecer o divino sem ajuda externa. A experiência religiosa, a religiosidade é um fenômeno humano extremamente complexo, rico e que não se reduz à ativação de uma pequena área cerebral ou a um padrão neuronal, mas também tem aspectos culturais que são muito importantes, aspectos históricos. Nesse sentido, nós não podemos reduzir a experiência religiosa e a religiosidade a um centro cerebral. Para mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Este é um terreiro de candomblé em Sobradinho, perto de Brasília. E o homem que dança é um babalorixá, pai de santo. Ele se chama Américo. É conhecido como Pai Lilico. Mas neste momento, segundo a crença, Pai Lilico não está. Quem comanda este corpo é uma entidade espiritual, um caboclo que faz os gestos de quem segura as rédeas de um cavalo para tocar a boiada. Nos cultos afro-brasileiros, acredita-se que os espíritos podem possuir temporariamente o corpo dos médiuns. Chama-se a isso de incorporação. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos pretos velhos, que são entidades ligadas à Umbanda. Os pretos velhos teriam sido escravos que sofreram, morreram e agora voltam para praticar a caridade. Pai Mutalê, sacerdote de um terreiro no subúrbio do Rio de Janeiro, acaba de incorporar um preto velho chamado Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Repare nas pernas fracas, o tronco curvado, as marcas que a escravidão imprimiu num homem velho. Essa entidade é considerada sábia, dá conselhos a quem a procura. Outras entidades chegam ao templo. Exu, Pombagira,
Eles seriam mensageiros entre o mundo dos homens e o dos orixás. Este terreiro em Guararema, São Paulo, é do orixá Xangô, o rei da justiça. E quem comanda é uma mulher, a Yalorixá Sandra Epega. Na língua iorubá, ela celebra os preceitos para invocar a presença de Xangô. O momento em que o orixá ocupa o corpo da médium. Xangô sai para se vestir com as roupas próprias do orixá. Quando ele volta, acolhe os filhos espirituais, dá conselhos, distribui búzios de presente. Depois, Xangô fala. Xangô. Ninguém deve duvidar da força de nenhum orixá. Como ninguém deve duvidar da força de nenhum nome que o ser humano dá para Deus. Depois da incorporação, a médium parece exausta. Eu não sei para onde vai. Eu, a Sandra, para onde eu vou, onde vai meu espírito, onde vai o espírito da pessoa. Ele vai para trás. A impressão que eu tenho é que eu estou parado e o mundo está passando. Uma mão entra na minha cabeça e puxa. Não sei. Diadema, Grande São Paulo. Este é um terreiro de tambor de mina, uma linha de candomblé nascida no Maranhão. Pai Francelino incorpora um ser encantado, no caso, uma mulher, Dona Mariana. O encantado é um ser diferente do orixá, porque viveu na terra, mas não morreu, simplesmente encantou. É um retrato de Dona Mariana no palácio dela. Diz o mito que Dona Mariana, ou Cabocla Mariana, foi uma princesa da Turquia que fugiu de navio na época das cruzadas. O que se sabe é que esse navio teria sido levado pelas correntezas, ele teria se desviado, naufragado na costa maranhense, ali ela teria se encantado. As cantigas, as danças, vai te levando a um outro mundo, a uma outra dimensão. O transe é como se você, de repente, cai dentro de um poço, né? E, de repente, quando você volta, já não é mais você. É como se você desse um salto no escuro. É um momento de escuridão, um momento de anulação da sua consciência. Naquele momento, o que você é não vale mais, não serve mais para nada. Aquele é o momento do orixá, ele que vai dançar, ele que vai se apresentar, ele que agora vai estar presente na comunidade dos devotos. Os êxtases religiosos, os estados de transe, são fenômenos que se desenvolvem em práticas religiosas grupais. Há um aprendizado para se alcançar esses estados, né? Há um treinamento, um aprendizado que as pessoas mais experientes passam para as pessoas que estão se iniciando. Salvo uma imitação, uma simulação, que também existe, há o transe genuíno. E é um estado que ainda não está completamente explicado. Psicologicamente, essa pessoa largou todos os controles. Então, os religiosos vão dizer, é uma entidade que desceu nela. Um cientista não diria isto, porque o cientista não compete falar sobre as entidades, não é matéria do cientista. Mas ele dirá, esta pessoa está num estado alterado de consciência, sem dúvida. E o nosso caboclo boiadeiro? Pai Lilico, que recebe o caboclo em seu corpo, diz que João Chapéu de Couro existiu mesmo, que teria nascido e morrido na zona da Mata Mineira. Eu acho que ele é muito carismático, atencioso, né, com as pessoas, muito amigo. Eu acho que o mais marcante desse caboclo, a humanidade dele, que ele tem essa capacidade de ter essa relação com toda a comunidade, de ser amigo das pessoas. Pai Lilico não permite que a incorporação do boiadeiro seja filmada. Ela ocorre nesse quarto, cercada de mistério. Demora, mas o boiadeiro sai.
sensação é como se você tivesse todo elétrico. A sensação começa, uma eletricidade total no seu corpo. Você sente seu coração desse tamanho, o coração começa a crescer todo, você se sente gigante, você vai crescendo. E aí começa a visão falhar, aí é a hora que ele entra em transe. Os filhos de santo de Pai Lilico também incorporam no terreiro do boiadeiro. Minha entidade se chama um caboclo de pena, seu Juremeiro. É um caboclo agressivo, é um caboclo nativo. Meu caboclo, ele se chama Laço de Ouro. As pernas bambeiam, falta o ar, eu tenho vontade de correr, eu segurar em alguém, me apoiar em alguém. A hora que o orixá vem, a hora que o orixá atua, a hora que o orixá vira, a hora que o orixá está presente na energia dele, ali ao sagrado. Isso é o que caracteriza as religiões do Brasil. Você se tornando membro de uma religião, fazendo as práticas religiosas, você verá o sagrado diante dos teus olhos. E Deus de guarde. Coração da floresta amazônica. Assim é preparado o Santo Daime, uma bebida que provoca visões e, segundo a crença, conecta o homem com o divino. Tomados pela força da bebida sagrada, os adeptos cantam, bailam e louvam a Deus a noite inteira até o amanhecer. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Nossa viagem começa em Rio Branco. Num monomotor, sobrevoamos a floresta até Boca do Acre, uma pequena cidade no estado do Amazonas. Na confluência dos rios Acre e Purus, começa uma nova etapa. 9 horas dentro desta embarcação, conhecida como voadeira. Chegamos à vila Céu do Mapiá, que tem pouco mais de 600 habitantes, durante os preparativos para a Noite de São João, a festa máxima desta doutrina. As mulheres separam e limpam as folhas que serão usadas na bebida sagrada. Os homens cuidam do cipó, que também deve ser limpo e depois macerado, com golpes compassados, no ritmo dos hinos religiosos. A mistura dessas duas espécies vegetais da Amazônia, a folha chacrona e o cipó jagube, é cozinhada por muitas horas até se transformar no Santo Daime. O Daime exige muito capricho dos adeptos. As roupas rituais, chamadas de fardas, têm que estar impecáveis. E uma põe no peito do marido a estrela que simboliza o compromisso assumido com a religião. O Inário de São João começou. O Santo Daime é uma doutrina musical. Os ensinamentos estão contidos nos hinos, que, segundo os adeptos, são recebidos por inspiração do astral, o mundo espiritual. Os homens bailam de um lado, as mulheres do outro. As fardas simbolizam que os adeptos são soldados da rainha, a soberana Virgem Mãe, que está representada na coroa usada pelas mulheres. O daime, que é servido a intervalos de mais ou menos 4 horas, leva pouco mais de meia hora para fazer efeito. A experiência é interior, íntima, discreta. Este é o padrinho Alfredo, o comandante da igreja. Seu rosto voltado para o alto, a expressão dos olhos sugerem que ele está em êxtase espiritual. O trabalho, que só é encerrado quando ninguém mais está sob o efeito do daime, durou 14 horas, até o dia nascer.
A doutrina do Santo Daime foi fundada na década de 30 pelo maranhense Raimundo Irineu Serra, que trabalhou no Acre como seringueiro e depois como guarda de fronteiras. Mestre Irineu chamava a atenção pelo tamanho. Era um negro forte, de 2 metros de altura. Na fronteira com o Peru, Irineu conheceu a bebida indígena ayahuasca, que em língua quechua, falada pelos antigos incas, significa cipó das almas. Numa certa noite, Irineu tomou a bebida e teve uma visão. Uma senhora muito formosa lhe apareceu sentada num trono sobre a lua cheia. Aí ela fala para ele, me diz uma coisa, o que tu tá achando que eu possa ser? Irineu olhou para aquela senhora, pensou. Aí ele disse, a senhora para mim é uma deusa universal. Aí foi quando ela disse, pois da agora por diante nós temos compromisso. Irineu não teve dúvida. Ele tinha acabado de assumir um compromisso com a Virgem Soberana Mãe, que ele chamou de Rainha da Floresta e identificou como Nossa Senhora da Conceição, a própria Mãe de Jesus. Essa visão deu origem à doutrina do Santo Daime, que é um rogativo. Dai-me força, dai-me luz, dai-me amor. É o que se pede ao tomar a bebida. A visão provocada pelo Santo Daime é chamada pelos adeptos de miração. É um estado de desprendimento. Né? No próprio instante que você se desprende, se desapega com as coisas ao seu redor, você naturalmente vai para outra dimensão. Em sua miração, Mestre Irineu recebeu da Virgem Mãe um globo terrestre, que simboliza união. Então, ele uniu nesta religião uma bebida sagrada dos índios, a doutrina cristã e ainda entidades dos cultos afro-brasileiros. Quem criou esta nova Jerusalém no meio da floresta foi um discípulo direto do Mestre Irineu, o padrinho Sebastião Mota, morto em 1990, pai do atual comandante. Eles desenvolveram um trabalho numa altura espiritual, de uma capacidade muito fina, a ponto de tomar o Santo Daime e buscar se conhecer, conhecer seu espírito, conhecer sua origem, conhecer o seu caminho. Padrinho Sebastião espalhou o Santo Daime pelo Brasil. A primeira igreja criada fora de Rio Branco foi o Céu do Mar, no Rio de Janeiro, em 1982. O Santo Daime também ganhou adeptos em outros países. Elizabeth veio da Irlanda. Quando tomo o Daime, diz ela, sinto luzes lindas dentro de mim. I feel a beautiful light enter my body. I am the shining sun, I am the shining moon. Eu nas estrelas porque ela me acompanha. Entre as estrelas de meu Todos vieram para a comemoração dos 80 anos da madrinha Rita, viúva do padrinho Sebastião. Ela para nós realmente é a mãe deste movimento. Alex Polari, que participou da luta armada durante a ditadura militar na década de 70 e esteve preso 9 anos, é hoje um dirigente do Santo Daime. Ele diz que a bebida proporciona autoconhecimento. Quem buscar o Santo Daime nessa intenção de buscar uma droga, não vai encontrar aquilo que o Santo Daime tem para oferecer. Em 1987, depois de vários estudos, o governo brasileiro reconheceu e assegurou o direito do consumo religioso da ayahuasca. Mas é preciso alertar. Na avaliação da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma substância chamada DMT, dimetiltriptamina, contida na folha chacrona,
é um agente alucinógeno potente. Há casos principalmente jovens, adolescentes, que utilizaram ayahuasca e desenvolveram sintomas psicóticos, desenvolveram sintomas do tipo da esquizofrenia. Nesse sentido, a ayahuasca ela sempre deve ser utilizada com cuidado dentro do contexto religioso cultural. E pessoas que já tenham sintomas ou experiências psicóticas devem ser desencorajadas de utilizar a ayahuasca. O psiquiatra Carlos Renaud toma o Daime há 25 anos e já atendeu a centenas de pacientes que também usam o Daime. O efeito básico do Daime é induzir a pessoa, através de uma alteração de consciência, a esse contato reflexivo consigo mesmo. Vamos triunfar. Domingo que minha parte eu esperei. Os adeptos da Barquinha cantam salmos dentro da igreja e depois saem para o terreiro de Umbanda. Dado pela serrainha, São Sebastião, bambeia, bambeia sem parar. E mais, esses marinheiros do mar sagrado, em êxtase, bailam dentro de um coreto, daqueles de pracinha do interior. Venha navegar nessas águas encantadas. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Rio Branco, Acre. Vai começar a sessão no Centro Espírita Daniel Pereira de Matos. Com roupas de marinheiro, os adeptos tomam a bebida ayahuasca ou santo daime, uma mistura de cipó e folhas nativas da floresta amazônica que provoca visões e, segundo a crença, conecta o homem com o divino. Todos cantam os chamados salmos, músicas que teriam sido inspiradas por guias espirituais habitantes do além. A cortina se abre para revelar o altar onde pontifica São Francisco das Chagas, o comandante que pilota a barquinha com outros seres divinos. A bebida provoca o êxtase e assim começa a viagem da Santa Barquinha, cuja missão seria resgatar as almas dos mortos que sofrem no mundo espiritual e levá-las pelo mar sagrado do Daime até os pés de Jesus Cristo, onde está a salvação. É uma crença cristã, mas também é de Umbanda. Entidades invisíveis, conhecidas como caboclos, supostamente se manifestam nos médiuns para afastar as forças negativas. O colorido das fardas chama a atenção. Essa é a farda de comemoração que chamamos, né? A farda de gala. Quando as cortinas se fecham, o trabalho na barquinha está encerrado. Este é outro centro da barquinha. Centro, Espírito, Luz, Amor e Caridade. E este é o mestre Juarez, 81 anos, o presidente do centro, um patriarca da floresta. Chegou agora. 29 de junho, começa a celebração da Noite de São Pedro. Dentro da igreja, orações e salmos são entoados. Da igreja, saem todos para o terreiro de Umbanda, onde são feitas as chamadas obras de caridade. Acredita-se que várias entidades espirituais descem ao terreiro para expulsar os espíritos malignos. O efeito do daime é chamado de miração. Mas a miração, para mim, é um deslocamento. Um deslocamento desta vida para os planos espirituais.
salve o sol. O daime, um agente químico que altera as percepções, seria usado na prática da mediunidade, que é o contato do homem com os mortos ou com os seres encantados do mundo sagrado. Mestre Juarez assovia, chama a força do daime. Ele estaria incorporando um encantado. Louvado seja meu Senhor Jesus Cristo. Uma entidade poderosa no universo da barquinha. O príncipe dragão do mar. Sou do reino de coral, das profundezas das águas, sou um encanto. A barquinha foi criada há 60 anos por este homem, Daniel Pereira de Matos, maranhense que se mudou para o Acre, um boêmio, amigo do copo e do violão. Contam que depois de uma noite de farra e bebedeira, Daniel acordou às margens do rio Acre e teve uma visão. 2 anjos desceram do céu, trazendo nas mãos um livro azul. E nesse livro estaria revelada uma nova doutrina cristã. Daniel largou a cachaça, começou a tomar daime e deu início à missão da barquinha. De volta à igreja do mestre Antônio Geraldo. Os fiéis tomam o daime e se dirigem ao coreto, ao lado da igreja. Começa o bailado. Depois que a bebida faz efeito, cada um segue seu estilo de dança e cada estilo pertence a uma determinada falange de seres espirituais. Aí vão os pretos velhos da Bahia. Acredita-se que algumas destas pessoas estejam incorporadas por espíritos. E são as canções que vão chamando esses espíritos. A barquinha é uma das 3 religiões nascidas no Brasil que usam o chá ayahuasca como bebida sacramental. Domingo passado você viu a igreja do Santo Daime, onde os adeptos cantam e bailam a noite inteira. Agora você vai conhecer a União do Vegetal. A maior das 3 religiões em número de seguidores. São em torno de 15 mil. Pela primeira vez, uma equipe de TV foi autorizada a filmar uma sessão da União do Vegetal. Porto Velho, Rondônia. Aqui a bebida sagrada é chamada de huasca, ou simplesmente de vegetal. Durante todo o ritual, os adeptos permanecem sentados esperando a borracheira, como é conhecido o efeito da bebida. O mestre vai de um em um e pergunta: como vamos? Tem borracheira? Tem luz? Senhora, como vamos? Tem borracheira? Luz? Senhora, como vamos? O verdadeiro homem. Depois são entoadas as chamadas. Cânticos que transmitem ensinamentos. Certo dia um homem esteve aqui. Quando todos estão sob o efeito do vegetal, em plena borracheira, ouvem gravações de MPB. Pode ser Roberto Carlos. Esse aqui um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. A borracheira é a manifestação da força superior. No nosso interior, que bebemos vegetal, então nós somos o aparelho que recebemos essa força. Uma luz muito intensa. Segundo a crença da União do Vegetal, foi um importante personagem bíblico, o rei Salomão, quem descobriu o vegetal e passou esse conhecimento a um homem chamado Caiano. Séculos depois, Caiano teria nascido de novo, na Bahia, com o nome de José Gabriel da Costa. O brasileiro Mestre Gabriel. Mestre Gabriel conheceu a huasca nos seringais de Rondônia e fundou a União do Vegetal em 1961. A grande lição que o Mestre Gabriel deixou para nós é essa compreensão de buscar a perfeição divina na nossa consciência, de procurar ser amigo verdadeiro um dos outros. O governo brasileiro autoriza o uso religioso do vegetal, mas é preciso advertir, ele é um psicoativo potente. Em alguns jovens, em algumas pessoas, pode
produzir um certo desequilíbrio e até desencadear quadros mais sérios. A União do Vegetal mantém um departamento médico-científico e defende o consumo responsável da ayahuasca dentro da lei. Domingo que vem, afro-brasileiros e ainda se misturou com o catolicismo popular. É o Catimbó Jurema. Magia forte, nascida no Nordeste brasileiro. Começa agora o último episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Pode ser no terreiro, pode ser na mesa, pode ser no chão. Aí no alto da Serra Negra, chegou seu Zé da Virada. Primeiro, os mestres que vivem no mundo encantado, as cidades da Jurema são invocados com essas cantigas chamadas toques. Ó meu cruzeiro divino, vós que tem a luz suprema. Então o mestre parte da sua cidade encantada e desce. Ele assume o corpo do juremeiro e sacode pra valer. É preciso êxtase para o mestre chegar, para ele vir trabalhar. E isso se faz através não só do canto, em que eu chamo o meu mestre, eu canto para ele. Mas também da bebida. Eu preciso beber a Jurema. Luiz Assunção, doutor em antropologia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estuda a Jurema há 16 anos. Jurema é uma árvore nativa do Agreste e da Caatinga nordestina. Diz a lenda que essa árvore é sagrada porque nela a Virgem Maria teria escondido o menino Jesus durante a fuga da Sagrada Família para o Egito. A bebida é feita com a casca da jurema e mais vinho ou pinga. Os outros ingredientes são um segredo que os mais velhos guardam com zelo. Ela queima um pouquinho, mano. O que tem dentro da garrafa, mestre? Dentro dessa garrafa? Isso. Tem a jurema. E como é que é? O que tem dentro aí? Nosso amigo, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso revelar o segredo. O trabalho da jurema todo mundo quer saber. Como o segredo da abelha trabalha sem ninguém ver. Seu Geraldo, 84 anos, é um dos últimos grandes mestres do Catimbó Jurema na cidade de Natal. Uma linhagem que inclui esta simpática senhora de 87 anos, mestre Olívia Muniz. A ciência da Jurema mora debaixo do chão, pertence ao poder da mente. Quem tem a chave dela é o grande rei Salomão. Entendeu? É uma ciência grande. Muito grande ciência. Mestre Carol, juremeiro há mais de 50 anos, apresenta seu mestre. Preto José Pilintra. Sou preto José Pilintra, negro do pé derramado na igreja. E descreve o que sente quando essa entidade mágica se aproxima. Eu sinto do lado de outro, eu vejo quando ele chega. Viva Deus no mundo, viva Deus no mundo e salve Zé. Zé Pilintra aparece aqui, supostamente incorporado num mestre da nova geração, mestre Marconi, que trabalha na linha da Jurema de mesa. Cidade linda, oh cidade linda. Este arranjo na mesa simboliza as cidades mágicas da Jurema, onde vivem os mestres invisíveis. É a cidade da Jurema que traz toda a força para os discípulos mestres que vêm ao redor. Por que a água é um elemento importante? Porque a água é quem traz a força da natureza. É um mundo
imaginário, sobrenatural, que está em outro plano, né? Está no plano que eles chamam plano encantado. Esta é a chamada Gira de Jurema. E ela ocorre dentro de uma casa comandada pelo mestre Jeová, filho espiritual de mestre Carol. Agora chegam ao terreiro os caboclos juremeiros. Esta é uma princesa da Jurema, mestre Luziara. É como se o meu corpo começasse a ficar dormente e depois eu me apagasse e depois eu não lembro o que passou. Para mim a Jurema é sagrada e é preciosa. O escritor e professor de São Paulo, Reginaldo Prandi, especialista em religiões afro-brasileiras, assistiu aos ritos mostrados nesta reportagem. Quando os mestres, né, se incorporam, eles têm sempre um objetivo básico, que é atender as pessoas, aplicar certas receitas, que são receitas mágicas, de uma medicina tradicional muito antiga, de uma medicina religiosa. Mestre Melk trabalha com a chamada Jurema de chão. O chocalho, ou maracá, e o canto em círculo lembram a origem indígena deste rito, mas evocam também a época em que os praticantes desta religião eram perseguidos pela polícia. O mundo religioso afro-brasileiro sempre foi perseguido, sempre foi visto como uma prática religiosa inferior, como uma prática relacionada ao mal, né? À feitiçaria. Eu lembro que fui preso muitas vezes e o único crime que a gente praticava era porque estava cultuando. Para se esconder da polícia, o rito era realizado com todos abaixados, escondidos na mata. Não se podiam tocar tambores, apenas os maracás. Muitos têm a Jurema como um bicho, uma coisa, mas a Jurema não tem nada disso. A Jurema é paz, é luz, é amor e caridade. Esse mundo religioso precisa ser respeitado. Eu vou pedir ao meu Pai para esta força continuar. Eu vou pedir ao meu Pai